Nós vamos aqui chamar o pastor Lucas. Pastor Lucas! Paz! Glória a Deus! Tá com frio aí, amado? Aqui tá frio. Agora não nem tanto. Eu deixo os aquecedores ligados, depois eu desligo, senão resseca a pele, né? É mesmo? Aqui já era para ter o calor aqui, mas está frio aqui ainda. Ainda está frio aqui. Mas o verão, mas é o contrário do Brasil, né? Quando ele está quente, aqui está frio. É que aí nos Estados Unidos já tem um sistema na própria casa, né? A gente tem que comprar uns aquecedores por fora, né? Mesmo assim eu comprei também algumas coisas. Meu querido, então o senhor tem um bom tempo hoje para falar aos mistérios de Deus, e se o senhor quiser falar também dos canais que o senhor tem. Não sei se tem jeito de compartilhar, como nós fizemos aqui antes, não sei, né? Mas tem jeito, será? O senhor quer tentar fazer isso ou não? Vai cair, vai derrubar a gente? Aqui a minha internet é bem sensível, o meu esquema aqui é bem assim arrumadinho para não cair, mas pode pesquisar lá o Tempo do Fim. Eu mudei, era antes um campo de trigo, como está perto do casamento, eu botei a noiva entrando nas bodas lá, né? Deixa eu ver, para quem está aqui na live... Está no YouTube lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aí. Não, eu acho que eu tenho o senhor aqui, quer dizer, está no meio dessa quantidade de nome, de coisa, mas o senhor está aqui em algum lugar. Pode pôr aí o link. Tempo do Fim. Olha só, não é em ordem, né, amado? Então tem que subir e descer. Tempo do Fim, aqui está o Senhor. Agora mudou, ó, tá lá. Antes era um campo de trigo que estávamos colhendo, agora já estamos profetizando o casamento. Então, meus queridos, aqui é o canal do pastor Lucas, tá? Chama Tempo do Fim. Eu troquei algumas coisas hoje, dei uma manutenção dele. Aqui está o vídeo do pastor Lucas, ele tem as aulas dele, tá? A gente sempre participa das aulas dele. Muito, muito lindo os mistérios que o senhor tem. O senhor tem revelado através do pastor Lucas. Chama Tempo do Fim, então, tá, queridos? O tempo do fim. O tempo do fim, né? O tempo do fim. Então, está aqui no YouTube. Nós temos aqui o nosso amado pastor compartilhando as coisas que o senhor tem colocado no coração dele. Dá uma olhada lá, queridos. O pastor Lucas terminou? Como é que é, pastor? O senhor terminou esse seriado? Vai começar um outro? Nós estamos já na crucificação, né? A última aula foi a ressurreição de Jesus, né? Aí, irmãos, vocês podem procurar na playlist. Na playlist do canal tem os cursos lá, tem todos os cursos lá. São 1 hora de aula, nós estamos com 45 aulas já, do Andando com Jesus, que o Andando com Jesus é o Evangelho, os 4 Evangelhos ao mesmo tempo. Né? Agora nós vamos entrar no livro de Atos e de Apocalipse. Aí eu acho que eu vou separar, para poder não ficar tão confuso. E aí tem o curso No Princípio e no Fim, que é falando do Gênesis, né? Tanto o começo e o fim são muito parecidos, né? Quando Deus criou tudo, começo e o fim. E aí eu fiz uma playlist de preparação também, aí que tem essa moça aí, ó, recebendo a mão aí. Então, esses aí são vários vídeos de outros canais que eu compilei para a preparação da noiva, tá? E aí tem vários, tem louvores e tal. Aí tem um faroeste, aí embaixo, que é o Daniel Boone, como os americanos viviam no tempo difícil, né? Onde tinha muita violência, como que um homem poderia se comportar num meio de violência, né? Então, aí eu coloquei algumas coisas que podem ajudar. Mas o restante, todos são aulas, são estudos, tá? Fique à vontade, né? Eu acho que talvez são uma boa ideia. E louvores também em hebraico. Aqui, né? Renomear, porque alguém que vem aqui de primeiro falar, eu quero estudar a Bíblia, ou eu quero saber sobre profecias. Tem um curso de hebraico básico, aí você aprende as letras, aprende o alfabeto, aprende a pronunciar, também tem. Filmes bíblicos, polêmica, testemunhos, curso hebraico para iniciante. Esse aqui é o senhor mesmo? Tem bigode? Eu tinha bigode, eu andava usando um bigode antigamente. Mas... Então, tá aqui para vocês, então. Dava muito trabalho.
Tempo do fim. Nós estamos aqui, né, pastor? Nós estamos Andando com Jesus. Peguem lá, assistam todas as aulas, põe no 1.25 e aí você consegue assistir. E desde o nascimento de Jesus, agora nós já estamos na morte e na ressurreição. Já. Sim, Próxima aula já vai ser o arrebatamento dele para o céu, possivelmente, né? Alguns ensinamentos que ele vai dar. Depois vamos entrar em Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos não tem 4, né? Não tem 4 evangelhos, né? Como os 4 evangelhos têm. É um livro só, então vai rápido. E depois Apocalipse. Aí nós vamos começar a Guerra Celestial, que é um estudo muito profundo, sobre batalha espiritual contra todas as potestades e como foi que aconteceu desde o começo. Mas isso eu faço assim, irmãos, eu só dou um curso se o Senhor colocar mesmo a revelação daquilo que Ele quer que fale, porque às vezes eu faço propaganda e pode ser que o Senhor fale, não, você não vai falar nada disso, você vai continuar fazendo. Então, orem se for da vontade de Deus, né? Não para forçar Deus a nada, porque nós não forçamos Deus a nada, mas para que o Senhor mostre, né, se for da vontade dele, contar esses mistérios da Guerra Celestial, porque é o seguinte, irmãos, tudo que a gente fala dá abertura de batalha, né? Todo conhecimento traz um pouco de batalha espiritual, e às vezes, falar muita coisa que não torna necessário, aumenta a luta em sua vida, né? E o Senhor quer salvar e santificar você, né? A batalha, Ele vai selecionando aqueles que estão se dispondo para batalhar e se preparando também, né? Porque o exército de Deus é muito organizado e não coloca a alma em risco, tá bom? Sim, foi exatamente isso que ele falou para a nossa irmã Vicky também, nós não somos ignorantes das coisas do maligno, né? Pastor Lucas, a Luana está dizendo que não achou aqui no YouTube. Ela não achou no YouTube. Tem vários canais quase com o mesmo nome. Copie esse link aí em cima, pastor. Tem um aí, compartilhar e poste aí para eles, bem aí, ó. No compartilhar, eu acho que dá para copiar esse link aí, ó. Esse link aqui? Isso, copie e compartilhe que todo mundo entra. Coloque no chat aí. Aí todo mundo entra aí, ó. Isso. Aí clica aí, gente. Aí pronto, já tá lá. Tá bom. Aí eu tenho um canal pessoal, que é Lucas Massolar, mas é de aula de física, matemática, e não vai interessar para ninguém. A não ser que alguém que esteja fazendo algum concurso, quiser ter alguma aula, lá tem. Alguma coisa pode ser que aproveite. Aula de eletrônica, aula de... Isso aí para minha cabeça, ó. Mas é da faculdade, aí vocês aproveitam. Mas esse canal aí é para as coisas de Deus, né? Especial. Então tá aqui, amados, o tempo do fim, eu coloquei o link aí. Eu acho que não tem jeito como saber, tem que dar uma procura mesmo. Eu acho que é assim que funciona o YouTube, né? Eu não sei, eu não vou... Agora tem que testar. Clique no próprio link que o senhor colocou no chat para ver se vai lá. Sim, a Luana já falou, já me inscrevi, pastor. Então, que maravilha. Tá bom, vamos lá. Glória então a Deus. Tá bom, tá maravilha, então. Aqui está, mas para vocês aqui. Eu vou fechar aqui agora. Deixa eu ver aqui. O tempo do fim, né? Só vou colocar lá o tempo do fim. Muito bem, então, seguindo aqui, eu queria falar aqui das nossas irmãs aqui que tiveram sonhos, né? Olha só, a Lara teve sonhos, não teve sonhos do arrebatamento e dessas coisas maravilhosas aí, que olha só, que lindo, né? Glória a Deus mesmo, né? Nossa irmã Lara. E parabéns também, Lara, vai ser titia pela primeira vez, olha só. Os parabéns. Né? Esperando seus louvores, Lara. A nossa irmã dando os louvores dela para nós, sacerdotisa Lara Pereira. Meu amado, eu pedi uma oração sobre o Senhor. Amém. E aí o senhor traz a mensagem do Senhor? Tá bom. O senhor ora, então. Obrigado, Pai, por senhor ter trazido aqui o pastor Lucas para nós. O profeta João Batista está em algum lugar, não está na casa dele. E o pastor Jones também não está bem. A pastora Nilva também não está bem, está cansado. E o Senhor guarde eles, o Senhor guia eles, todos os nossos irmãos. Obrigado por trazer o pastor Lucas aqui. E cada coração, né, Senhor, o Senhor está moldando, o Senhor está polindo de forma diferente, para que o corpo, todos unidos, sejam perfeitos, né, Senhor? Sejam perfeitos em teu amor.
Amém. Muito obrigado por trazer o pastor. Pedimos que então, Pai, que a tua mão direita esteja sobre a cabeça do pastor Lucas Amém. agora, e o Senhor venha ungí-lo com suas Amém. palavras, com seus Amém. mistérios, que o Senhor só dá para aqueles que não só pedem, mas que estão te procurando com esse amor, né, Pai? Muito obrigado. Compartilha então, Pai, compartilha o teu coração conosco, através da boca do pastor Lucas. Pedindo Amém. então que o Senhor santificasse a boca dele para trazer para nós os teus Amém. mistérios, Senhor. Em nome de Amém. Jesus, de cara Amém. bloqueamos todo tipo de ataque contra o pastor Lucas, Amém. todo tipo de ataque seja bloqueado, seja repreendido, eliminado, e que agora, Senhor, o Senhor proteja o pastor Amém. Lucas ao redor, que ele possa passar as suas mensagens sem nenhum tipo de ataque, declaramos em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pastor, Amém. só tem aí, ó, 45 minutos. Manda bala. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, né? Hoje aí nós temos alguns irmãos novos também, né? Vamos saudar todos. Aqueles que já estão sempre aqui, a irmã Núria Azevedo, né? Todos os irmãos sempre estão aí, né? E hoje também tem a irmã Luana, agora tem a irmã Surama Cristina, né? Também está aí hoje, o irmão Edivaldo Santos, Márcia Sanches, né? A paz do Senhor Jesus para todos, né? Luana Santos, né? E aí tem aqueles irmãos que depois vão assistir, né? Mais tarde, né? E sempre estão aqui, ou às vezes vem uma semana, outra não aparece. Mas estão, tem só, sempre nossos irmãos queridos aí, a paz do Senhor Jesus com todos, né? Vamos então à nossa conversa espiritual para nós colocarmos em dia, né, a nossa comunhão com Deus, no sentido do que nós queremos crescer, né, no amor de Deus, porque o nosso interesse é estar dentro do coração de Deus, né, viver dentro do coração dele, porque essa é a maior intimidade que nós podemos ter, né. O Senhor, ele fala que ele colocou o coração dele dentro de nós, e o coração dele dentro de nós precisa encontrar espaço, né. E nós é que cedemos esse espaço. O Senhor, ele não arrebenta a porta, ele não invade, né? Ele é todo assim muito cuidadoso, porque ele é amor. E quem é amor, né, respeita a liberdade do outro. E só que aquelas pessoas que já conhecem o Senhor, já se renderam a ele, já falaram assim: ó, Senhor, toma conta de tudo, né? Não seja tímido comigo e invada a minha vida. Então é isso que o Senhor quer de nós, né? A invasão de Deus no bom sentido, né? Não a invasão ruim, mas a invasão no bom sentido de que Deus preencha, né, irmãos, todos os campos do nosso coração, porque nós não nos conhecemos, né? Já foi dito aqui nessa live, nós não conhecemos detalhes e detalhes da nossa vida, coisas esquecidas, coisas do passado, coisas, frustrações, amarrações que o inimigo fez na nossa mente, no nosso coração. E o que nós precisamos é que o Senhor vá limpando, vá brotando em nós, vá tirando as trevas, colocando a luz, fazendo do nosso coração um jardim, né? Um jardim de Deus, colocando flores, perfumes, coisas agradáveis a Deus, e ele vai construindo o seu reino, né? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa beleza espiritual, ela é um retrato, né, da face de Deus. E nós vamos sendo provados, e o Senhor, ele quer se refletir em nós, nós somos como espelho. Então, dizem, né, alguns irmãos, que quando Deus purifica o ouro, e como o ourives purifica, quando ele se vê espelhado no ouro purificado, no fogo, é que o ouro está puro, então ele consegue ver como um espelho, né, no ouro. Então, o nosso coração, sendo de Deus, ele vai purificar, e ele olhando do lado do céu, em nosso coração, quando ele vê a imagem dele, ele está pronto. E aí você parte com Deus, né? Sobe, né? Vai para onde o Senhor já preparou para nós, né? Alguns, né, estão partindo, né? No mundo inteiro tem pessoas que o Senhor está levando com ele, né? Então, tem aqueles que estão agora aqui conosco, né? E vão estar até a hora do arrebatamento. E quanto o Senhor nos demora aqui, é muito bom, porque dá tempo mais fazer um trabalho, né? O que está faltando, né? Concluir, né?
Porque tem pessoas que Deus está concluindo a sua obra hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, e Deus vai levar. E a alegria que nós temos é de que nós não morremos mais, né? Quem creu em Jesus não morre mais. E o que acontece depois da fé? É o trabalho de Deus em edificar o nosso coração. É diferente, irmãos, do que muitas vezes a igreja ensina um autossacrifício espiritual feito pela força da alma ou força da carne, que é a força dos sentimentos próprios. O andar com Deus, ele é muito suave e ele é de descanso. Não é um andar de esforço grotesco do nosso sentimento, né? Tem muitas pessoas que pregam com o esforço grotesco do sentimento e aquilo ainda é carnal. A coisa tem que ser suave, doce, porque é no descanso espiritual que nós crescemos, né? Não é no ativismo, né? O Senhor já falou até para a irmã, né, que movimento não é crescimento. Movimento é quando você fica ativista, né? Fazendo uma coisa, fazendo outra. O melhor de tudo é você. Antes eu confundia, irmão. Eu não entendia por que Deus mandava nós descansar. E eu falei, tá, mas Senhor, se eu descansar, eu vou fazer o quê? Eu sou tão preguiçoso que se eu descansar, eu vou dormir, eu vou ficar meio à toa, e eu não gosto de ficar à toa. Mas, irmãos, é interessante como Deus vai removendo de você as coisas que não são dele ou que são da carne, e você vai aprendendo a viver no Espírito, né? Eu, por exemplo, agora, e você aí também podemos estar sentado agora assistindo essa live, e nosso espírito está em oração, né? Interiormente, lá em nosso íntimo, está havendo uma oração, um clamor. Então, essa é uma batalha que está acontecendo lá no nível espiritual, né? E às vezes a gente está aqui sentado na live. Jesus, quando ele estava lá com os apóstolos, ele falava que ele estava no céu e ao mesmo tempo estava na terra. Então nós temos essa dimensão do espírito e essa dimensão do espírito está abrindo e crescendo cada vez mais. Então, quando você ouve uma palavra, tome posse, né, aquela palavra quando vem de Deus, porque ela vai te dando a amplitude da obra de Deus em você, você vai crescendo espiritualmente. E o Senhor quer que esse crescimento aconteça, porque Ele está montando um exército, né, para fazer o fechamento das coisas nesse mundo. Então, a história do mundo, ela teve toda a perturbação que o homem criou, e o Satanás, usando do homem, criou, mas agora, o fechamento dessa história vai ser feito pela igreja. Não é o homem, não é os partidos políticos, nem os governos do mundo, nem o dragão, nem a serpente, ou qualquer coisa que vai fazer a história. Eles vão estar atuando porque Deus vai combatê-los. Mas a história é de Deus, esse universo é de Deus e a criação é de Deus. E a Ele nós entregamos tudo, né? Você tem a autoridade de orar, por exemplo, por uma guerra, por um país inteiro. Você sozinho tem essa autoridade, porque nós estamos sentados nas regiões celestiais. Se você vê que está acontecendo um noticiário, né, como eu já falei na live passada, alguma coisa que não é da palavra de Deus, que não é segundo a vontade de Deus, que está acontecendo no mundo, interfira com a sua oração. E Deus pega aquela oração e vai responder ela de alguma forma. Porque Deus, ele quer a oração para poder fazer aquela resposta. E tem uma das taças, se eu não me engano, em que o anjo pega uma taça e despeja sobre a terra com todas as orações dos santos se cumprindo. Então, faça esse depósito de oração, de clamor pelo povo de Deus em toda a terra, para que também a sua oração esteja nessa taça e quando ele derramar, você seja ouvido. E tenha uma atitude de guerreiro. O que é uma atitude de guerreiro? É uma pessoa que está entendendo o mundo espiritual, está vendo a batalha acontecer, está de olho nas notícias, de olho no que está acontecendo no Brasil e está intercedendo. Não está escrito que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, eu virei e sararei a terra. Então Deus quer sarar a nossa terra e Deus quer derramar espírito de arrependimento no meio dessas catástrofes, no meio de tudo que está acontecendo, porque na hora que começa a acontecer as coisas, as pessoas precisam invocar o nome do Senhor. E como invocarão se não for pregado? Então mande mensagem para os amigos, mande mensagem para os inimigos, mande um bom dia, né?
Tem muita gente que não gosta de mim, às vezes me cancela no WhatsApp, mas eu mando um bom dia, né? Hoje eu mandei um bom dia feito por uma criança, uma voz pura de uma criança, saudando o bom dia. Acho que eu mandei para alguns irmãos aqui da live. Então, mande um bom dia, né? Cultive o coração do seu inimigo para ganhá-lo para Jesus. O inimigo quem que é? Pessoas que se irritam quando você fala de Jesus. Pessoas que cancelam você, né? Aí tinha até gente cancelado, eu lá, aí resolveu abrir de novo e ouviu a mensagem, tá bom? Então, seja estratégico na batalha espiritual, porque também está escrito que todo o exército do céu será convocado para essa batalha, porque a última batalha é a batalha mais épica, né? O que é uma batalha épica? Aquela batalha grandiosa de todos os tempos. Então, todos nós temos um papel nesta guerra espiritual, né? Então, tem o soldado que está na frente da batalha, né? Eu costumo falar, né? Nós temos, né? Numa guerra, nós temos enfermeiro, temos cozinheiro, temos pessoas recebendo os feridos, temos carregadores. Então, todos precisam assumir um papel nessa guerra. Então, são coisas simples que você faz, certo? Com o conteúdo de Deus que o Senhor coloca no seu coração. Eu gosto sempre de pedir para o Senhor me guiar as mensagens que eu vou compartilhar no WhatsApp, no Telegram, e para quem eu vou mandar, né? Às vezes eu mando aquelas mensagenzinhas que eu sei que vai para um território meio tenebroso, pessoas que se irritam, pessoas que falam, eu não concordo, e manda de volta para mim. Mas eu oro, porque mesmo que elas não concordem, o Espírito Santo vai saber usar aquela mensagem em algum momento. Se você avisou sobre os 3 dias de escuridão, aquela pessoa, na hora que ela vê aquilo, mas não está na Bíblia. Como não está na Bíblia? Irmãos, abra seus olhos. Agora, acabei de responder aqui, antes de entrar aqui, o irmão, me dê referência bíblica. E estava começando a live, o pastor João me chamando. Eu falei, irmão, coloque trevas. Trevas, escuridão, você vai ver, meu Deus, é só o Espírito Santo vai montar para você, porque os versículos estão espalhados aqui, ali vai montar para você a sequência, seja sábio, inteligente, porque se você tentar montar pela lógica e pela teologia, você vai ficar todo confuso, porque vai, não, mas isso não é isso que está falando. Como não? Você tem que ter a direção de Deus de captar aquela camada, né, que está no versículo. Lembre-se, né, que tem 4 camadas, né, que o pessoal chama de partes, né? 4 camadas de revelação. Os teólogos usam a hermenêutica. A hermenêutica veio de Hermes Trismegisto, um bruxo que ensinava a interpretar texto. Então, tome cuidado quando, às vezes, as pessoas interpretam texto de forma muito lógica, de forma racional. E isso não é espiritual. Por quê? Porque é a maneira como o diabo interpreta. Por quê? Porque o inimigo também lê as escrituras e causa confusão. E ele joga uma palavra segundo as escrituras. Como foi que ele tentou Jesus? Está escrito. Né? Não foi assim? Ele não começou dizendo, olha, essa é a minha opinião. Ele não chegou falando, Jesus, eu acho que você não é o filho dele. Ele não deu opinião. Veja como Satanás trabalhou. Está escrito. Então ele pegou a palavra, montou uma estrutura com a palavra de Deus e tentou Jesus. E Jesus falou assim, não. Porém, também está escrito. Então é uma batalha de espadas, irmão. Ali estava a espada do inimigo e a espada de Jesus, certo? Jesus venceu. Então nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo. Espírito Santo é poder de Deus. Escritura são 2 pernas, né? Você não anda com uma perna só, que nem Saci Pererê. Você não anda só com a escritura porque você fica frio, radical, duro, não perdoa as pessoas, quer cortar todo mundo na espada, e você não anda só com o Espírito Santo porque o inimigo pode confundir você. Então você tem 2 pernas para andar com Deus, o Espírito Santo e as Escrituras. Só que o Espírito Santo, ele te dá a camada 1 da Escritura, é aquela que você lê. Está escrita a camada 2, a camada 3 e a camada 4. A camada 4 é o mistério que está por detrás. É quando você liga toda a Escritura num corpo só, orgânico, né? Que é a palavra que é Jesus. Quando você junta toda a Escritura num corpo orgânico, você está lá no nível 4. E aí o que acontece quando você chega no nível 4? Porque tudo, irmãos, é busca, é sede, é desejo,
é vontade, é amor com Deus, é relacionamento. Você não pode comprar o saber de Deus. Você não paga pelo saber de Deus. Você se derrete o seu coração, se rende a Ele, recebe o amor e pelo amor que você recebeu, você o ama de volta e Ele te acrescenta. Aí Ele determina o campo de trabalho na obra dele, certo? Então, às vezes, a igreja ensina você a buscar dons, buscar ministério, mas não ensina a buscar com o coração. Ensina a buscar assim tecnicamente, né, teologicamente. Eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já enchi, irmãos, uma estante de livros de teologia, mas não existe nada mais precioso do que a comunhão direta com Jesus e Ele falando dentro do teu coração. Isso supera qualquer enciclopédia teológica, tá bom? Tá certo? Então, como eu falei para uma irmã uma vez, né? Eu acho que até ela está na live. Eu falei assim, eu consigo escrever um livro que conte você detalhadamente, sem faltar nada? Nem que eu fizesse 1000 livros, eu não consigo contar a vida de uma pessoa na Terra. Então, uma pessoa vale mais do que 1000 livros, certo? Então, imagine Deus, irmão. Deus. Ninguém explica Deus, não tem aquela música lá? Ninguém explica Deus. Então, o que que acontece? Essa vida de comunhão, ela é uma vida, como o pastor João, que começa aqui na Terra e vai por toda a eternidade. Nós vamos estar sempre crescendo no amor de Deus, sempre aprendendo o amor de Deus e sempre aprofundando. A nossa salvação e a nossa transformação em corpo incorruptível é o ponto de partida. Por quê? Porque Deus é santo, né? A carne e o sangue não herdam o céu, e nós vamos entrar lá para ter essa vida eterna e comer da árvore da vida, beber do rio da vida, né? E aí nós vamos ter a eternidade. Então é um ponto de partida. Não coloque a sua vida espiritual como se fosse o topo, coloque ele como se fosse a base, porque a sua eternidade é com ele, certo? A sua eternidade é com ele no céu. Então nós temos que ter pensamentos maiores, né, do que aqueles carnais. Porque os pensamentos carnais, o que que eles vão te falar? Vão te falar que você tem que ter sucesso na vida, que você tem que ter um emprego, que você tem que crescer até ser gerente ou dono de uma empresa, isso, aquilo, outro. E o espiritual? Então, essa história do mundo, irmãos, onde você poderia ser um gerente, um empresário, isso vai acabar. Vai acabar, vai começar uma nova história, que é a história da eternidade. Primeiro nós vamos ter a história do milênio, que é onde vão reinar os santos, né, com o povo que restar aqui da terra, né, vão ressuscitar, e depois a história da eternidade. Então nós temos que ter essa compreensão do reino. E o reino é real, o reino é visível e o reino é eterno. Não é uma imaginação, porque o que, que acontece com as ideologias políticas? Eles imaginam uma sociedade segundo um partido político, eles querem implantar força. Um governo quer implantar força, um reino de um político, de um presidente, de um que está reinando aí no mundo. Mas não. O que, que o Senhor deu no profeta Daniel? Uma estátua que foi erigida, né? Da cabeça até os pés, que são os reinos da terra, e veio uma pedra e destruiu todas. Então, os reinos da terra começaram lá na Babilônia, né, a cabeça de ouro, depois o peito de prata, bronze, ferro e os dedos de barro misturado com ferro. E veio uma pedra. Essa pedra está chegando. Essa pedra está chegando, irmão. E vai esmiuçar essa estátua e todos os reinos da terra cairão. A Babilônia cairá e será despedaçada. E quem vai sobrar? Os santos de Deus. Por quê? Porque foram fundados na justiça eterna. E não é a nossa justiça. Nós não somos bonzinhos para ficar vivendo nesse reino. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos deu essa justiça. E você se submeteu a ela. Então, você precisa ensinar ao seu irmão ou aquela pessoa que ainda não creu que existe uma justiça pronta para a pessoa receber. Não, ela não vai se esforçar e alcançar essa justiça porque não tem como ela fazer isso. A carne não consegue fazer isso, a mente não consegue fazer isso, a alma não consegue receber essa justiça. Então, é submissão, é se render. Você sente que Deus te ama, aí as pessoas vão e encontram o evangelho, tem o evangelista e tem o evangelizado. Encontra o evangelista fala do evangelho,
Aí ele fala assim, não, mas desde criança eu vejo que tem uma interferência na minha vida, Deus sempre me protegeu. Então, cumpre aquela palavra que o pastor João acabou de falar aí, que Deus manda o seu Espírito e os seus anjos protegerem ao longo da vida aqueles que são seus, para que no momento certo ele se revele. Então, Deus não é improvisado. O que é uma pessoa improvisada? Uma pessoa que arruma coisas na última hora. Aí Deus põe a mão na cabeça e fala, eu tenho que salvar o Joãozinho. Ai, meu Deus, ele está passando prova lá na terra, eu tenho que mandar alguém lá agora. Ai, meu Deus, ele vai se perder. Não, Deus não é desesperado. Deus não é improvisado. Deus é organizado desde a eternidade. Então, o Pai, proferiu tudo que deveria acontecer. E o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo executa. E os anjos trabalham dentro da execução do Filho e do Espírito Santo. E nós, juntos nessa guerra, cooperamos também com Deus e com os anjos, na obediência e na submissão. Então, essa é a história celestial que já começou lá atrás e vai terminar lá no futuro, passando por essa terra. Certo? Porque haverá o quê? Novos céus e nova terra. Então, irmãos, nós temos que ter essa amplitude. Se você não consegue enxergar essa amplitude, peça a Deus. Senhor, abre a minha mente e meu coração. Não existe nada melhor para você abrir a mente e o coração do que se render. Se renda, irmão. Se renda. Pare de lutar contra Deus. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Pare de querer improvisar. Aceite o que Deus está colocando em você, seja dor, seja aflição, louve. Há umas 3 noites atrás, irmão, mas foi uma dor de cabeça tão grande na minha cabeça, e o diabo insistindo. E eu louvei, cantei, louvei, não murmurei 1 minuto, nada, passou a noite inteira, quando foi de manhã, sumiu a dor de cabeça. Não tomei um comprimido, porque às vezes a gente vai lá, toma um comprimido. E aí esconde o quê? O inimigo, porque o comprimido, ele vai resolver o problema na carne, mas não vai resolver o problema na alma. E você tem que puxar lá de trás, do espírito, alma e corpo. Você só toma o comprimido lá depois, se Deus falar assim, não, tome para você não ficar fraco, ou para ter alguma coisa, né, para resolver algum problema aí, né, que ficou na sua circulação, alguma coisa. Mas comece essa batalha lá no fundo da sua alma, para Jesus vir brotando de dentro da sua alma. Certo? Não deixe essa batalha ficar no nível humano, irmãos, porque ela não é humana. Olha, irmãos, não existe nada que aconteça na vida de um cristão, e às vezes na vida do não cristão, porque ele vai se converter um dia. Deus tem a história dele na mão dele. Que seja um acaso, não existe acaso, tudo está acontecendo. O que é um acaso? O que é um acaso? É um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você não consegue dizer o que vai acontecer. Mas tudo tem uma razão pelo qual está acontecendo. Tudo. Né? O vento está batendo lá fora, está subindo, baixando a temperatura, as estrelas já estão correndo no céu, então é um monte de coisas acontecendo, e a gente fala assim, não, mas isso é um acaso. Não é, irmãos, não é. É porque é muita coisa. Então, se você, vamos pensar assim, você está numa multidão lá em São Paulo, que lá tem muita gente que corre na rua. Você olhar lá de cima, de um prédio, você vai ver um correndo para lá, um correndo para cá, um andando para lá, um com pasta, outro com paletó, outro de calção, outro de bermuda, outro não sei o quê, outro com guarda-chuva, outro não sei. Você fica olhando, não, é acaso, olha, cada um faz o que quer. Não, mas cada um tem um propósito ali naquela multidão. Um vai trabalhar, um outro vai para a praia, outro vai visitar o irmão ou o parente. Então, você olhando de cima, você acha que é acaso, mas não é. Cada um tem um propósito, e assim é na nossa vida espiritual. Parece uma multidão de gente, né? Mas cada um tem um propósito. E aí o que cabe a nós? Buscar esse propósito. Por quê? Porque se nós andarmos na corredeira de Deus, nós vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Se nós entrar na nossa corredeira, né? Não tem a corredeira da chuva, quando a chuva cai, né? Não tem a corredeira do rio. Se nós entrar na nossa corredeira, a gente não chega onde Deus quer. Certo? Então, a submissão é uma palavra-chave para o evangelho. Por quê? Depois que você creu no sacrifício da cruz, que você recebeu a fé para crer que Jesus é o teu Deus, o teu Redentor, o teu Salvador, agora resta você se render, tirar a sua vontade,
trocar a sua vontade pela vontade dele, a cada dia. No começo, não é fácil. A minha carne lutava tanto contra mim, que eu ficava até achando que eu não tinha mais Deus, porque era muita luta. E Deus vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E aí, na hora que você vê que a sua carne está muito fortinha, está se saindo muito, né? Faz um jejuzinho no sábado, né? Faz um jejuzinho na quarta-feira. Quarta-feira, irmãos, lembre-se, é sempre um dia de luta. Terça-feira é sempre um dia de bênção. Olha lá no Dias da Criação. A bênção do terceiro dia foi 2 vezes, né? Preste atenção lá, no dia da criação, tá bom? Então, você tem que ver como que funciona o reino de Deus, as coisas de Deus, as épocas de Deus, né? Como diz lá, Jesus cumpriu a Páscoa, Jesus cumpriu a festa dos pães ázimos, não tinha 12 apóstolos, né? E não tinha as primícias, e não houve o Pentecoste, tudo era festa judaica, e agora vai cumprir o restante das festas. Deus não deixou escapar nenhuma, cumpriu tudo certinho na hora certa. Então agora, quando começar as festas de outono, né, que aquela há 2000 anos atrás, a humanidade estava na primavera, como o pastor Jones disse na live ontem, e agora a humanidade está no outono, os frutos do outono vão cair, e são muitos frutos que dão no outono. Tem frutos que dão na primavera, tem frutos que dão no outono. Então vai ter uma grande colheita. Colheita da cevada, do trigo, do centeio, né? Uma grande colheita. Então, o que, que vai acontecer? Nós temos que olhar para essas festas e para esse tempo. O que está na sequência agora? O que, que vai vir, pastor Lucas, agora? Derramar do Espírito Santo. O que, que Deus está fazendo? Trabalhando a terra. Trabalhando a terra. Aqui nós estamos trabalhando a terra. O pastor Jones, o pastor João, eu, estamos fufando a terra e jogando adubo, a palavra de Deus, estamos jogando, certo? Estamos mexendo para a terra virar, ficar viva, que é o nosso coração, envivecendo a terra. Depois vem a semente e dá o fruto. Então vem a chuva, que é o Espírito Santo, e vai brotar, certo? E a colheita vai ser maravilhosa. Então, a terra, né, como o Senhor disse, né, pelo trabalho que o Senhor tem feito nos corações, através de tudo que está acontecendo no mundo, a semente foi lançada e ela está pronta, né? Já os frutos, né? A árvore já brotou e os frutos vão ser colhidos. Os frutos colhidos são as vidas, né, recolhidas para Deus. Então, nós estamos nessa época espiritualmente, nesse cenário, né, espiritual da nossa guerra celestial, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos ver lá. Vamos ver aqui alguns comentários, né, para a gente poder, talvez, responder. Eu não olhei para as perguntas, né? Vamos ver aqui. Aqui tem vários irmãos contando revelações, né? Mulheres com vestes vermelhas e outras mulheres com roupas brancas. Deus saberia de quem eram essas roupas, né? Então tá aqui. Vários irmãos compartilhando, né? Tem irmãos compartilhando aí e procura jejuar, né? Sempre, né? Amém? Glória a Deus. Tá bom. Bom, então, irmãos, vamos continuar, então, o nosso comentário sobre a nossa luta nessa terra. Então, nós estamos, né, nesse momento histórico, né, onde tudo vai começar a se desdobrar muito rapidamente, né, de uma forma até que a gente não vai entender muito. Por quê? Porque a rapidez das coisas, né, estão acontecendo. Mas você não se preocupe. Coloque-se na sua posição, naquilo que Deus quer de você, para quando o Senhor chegar, encontrar você fazendo o que Ele te pediu para fazer. Porque não é de muito fazer que você vai ser aprovado. É de fazer aquilo que Ele colocou para você fazer, né? Então, aqui, o Senhor encaminhou a minha vida para estar nessas lives aqui, né? E tem o curso que eu dou, eu sempre oro pedindo para o Senhor dirigir qual é o curso. Já está todos os cursos lá que já foram dados em tempos anteriores, já está lá na, no, no, no canal, né? E eu sempre oro para o Senhor, me dê, porque não adianta eu dar ensino, conhecimento, e os corações não mudar, não acontecer uma mudança. Então, tudo a gente coloca na mão de Deus para que seja feito por Ele e para Ele, né?
O que nós queremos? A alegria de servi-lo e o amor para servir, né? A alegria traz força, né? E o amor, né? Junto com a alegria e os outros frutos do Espírito, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quando você estiver em luta, estiver sofrendo, lembre-se, o Senhor não é masoquista, não é sádico, não está fazendo você sofrer porque Ele quer ver você padecer. Não, é porque a sua carne precisa ser quebrantada, alguma coisa você precisa aprender. Existe sempre uma instrução nas lutas, né? E Ele quer que você sofra o mínimo possível. Então, você, às vezes, pode aumentar a sua luta ou diminuir a sua luta conforme a sua obediência, né? Porque o amor de Deus, ele vai cercar você, ele não quer perder você. Ele tem ciúme de você. Então, às vezes, ele precisa dar aquela quebradinha em você, porque você está escapando da mão dele, senão você não busca ele, né? Então, quando Tiago fala, né, quando passares por várias provações, tem de bom ânimo, né, glorificar o Senhor, né? Porque o Senhor aprova aqueles que eles provam, né? Então, nós somos provados para ser aprovados. E a aprovação é sempre um degrau a mais, né? Uma vez, quando eu era novo de crente, eu falei assim, quero saber se Deus ouve em oração mesmo. Aí eu comecei a fazer meus pedidos de oração e anotar. Aí, logo depois que eu me batizei, recebi o Espírito Santo, eu anotei 70 pedidos de oração que eu tinha feito e Deus respondeu, eu marquei tudo xizinho lá. 70 bem, eu falei, meu Deus, Deus ouve a oração, então vamos em cima. Que é outra coisa que aconteceu, eu passei uma luta tão grande, naquela época eu estava na faculdade. Aí, quando eu acordei de manhã, o Senhor falou assim, a tua luta terminou. Aí eu olhei assim para mim, eu me senti de branco, irmãos. Eu me senti polidíssimo, branco brilhando. Eu falei, Jesus, manda mais, porque agora eu estou brilhando. Agora eu vou para um outro nível. Aí eu fui para outro nível. Então, irmão, tenha essa alegria de que você está crescendo. Quando você olhar para trás, você vê a estrada enorme que você percorreu e a glória que você está alcançando, porque essa glória já está se despontando, né? Leia lá, Salmo 45, né? Certo? Salmo 45 fala dessa glória que se desponta, tá certo? Amém, irmãos? E Isaías também fala, né? Agora eu estava lendo aqui Isaías, onde fala também 45, né? Não, eu estava lendo agora, não, é 54. 54. 45, Isaías 54. É só trocar o número, né? Então, lá fala do despontamento da noiva, o despontamento da igreja. Então, quando o homem vai casar com uma noiva, ele não fica procurando mais defeito nela, porque ele vai estar com ela logo, logo. Ele quer olhar as qualidades. Então, ele quer elogiar ela, para ela brilhar, para ela ficar bonita. Então, teve coisas, né, da noiva quando ela era criança. Os erros de criança não são... Agora nós estamos na fase adulta espiritual. Então, nós temos essa maturidade agora de buscar o Senhor com mais leveza, com mais natural. Tudo que se torna espiritual, ele acaba se tornando natural. Ele vira uma prática suave, né? O espiritual, no começo, ele é pesado, né? Mas depois ele vira suave, certo? Você ora suavemente, todo dia, toda hora, você já leva a sua comunhão com Deus naturalmente, porque é o brotar do Espírito em você. Não é mais uma coisa forçada. Eu me lembro que, às vezes, eu queria que Deus me visitasse para eu poder orar, né? Eu estava na igreja e eu precisava da visitação de Deus, que eu aprendi a clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida, esperar a visitação e eu orava. E agora, irmãos, né, eu fico pensando, poxa vida, está fluindo, né? Graças a Deus, tem dia que tem lutas, muitas lutas, né? Às vezes tem uma trégua, né? Que a gente, quando a luta para, você renova as forças, depois vem outra luta, né? E assim vai. Aí o que que acontece? A gente começa a pedir para Deus fluir, fluir, vai fluindo, levanta de manhã cantando louvor, levanta de manhã glorificando ao Senhor, levanta de manhã adorando. Não faça da adoração um tempo, faça da sua vida uma adoração, o seu dia uma adoração perpétua, né? O seu dia, né?
Às vezes a luta era tão grande que eu perguntei para o pastor, falei, pastor, acho que eu vou fazer um jejum da minha vida inteira, porque está muito grande a minha luta. Então, o que é um jejum? Um jejum é um foco, né? Um foco espiritual que você dá, né? Você para todas as outras coisas e o seu corpo é amortecido para você ter aquele foco, né? E revigorar as suas forças, né? Não é, como dizem, né? Não, o jejum não é para mudar Deus, é para mudar você, né? Então, o jejum é para mudar você. Aquilo que você percebe que você precisa de ajuda, né? E aí você procura o pastor, procura o irmão, ora junto, clama, confessa, pede que o irmão interceda também junto a Deus por você, né? Porque todos nós somos sacerdotes e somos sacerdotes uns dos outros também, né? O nosso sumo sacerdote é Jesus, ele que intercede ao Pai. Mas aí o irmão ora também por nós. E aí nós pedimos oração e aquilo nos fortalece, nos ajuda, nos renova. E é isso que nós precisamos. Não é depender de homens, não podemos depender do ser humano, mas é sempre bom compartilhar, né? As nossas lutas, né? A palavra de Deus fala, reconhecei para os santos, né? Contai para as pessoas, os santos, as vossas necessidades, né? Seja ela material, financeira, espiritual, você conta e confessa aquela necessidade e alguém intercede para você. Então, essa vida espiritual, ela é levada dessa forma, né? E lembre-se, você está... Isaías 54 que trouxe uma promessa de Deus para mim, a minha vida foi salva. Que mistério o Senhor fala, Isaías. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, irmã. Ali tem uma grande palavra, né? Vamos ler, né? Vamos ler, já que o Senhor está dirigindo aí para a gente estar aqui no Espírito, né? A gente não está falando nada programado, nada ensaiado, é tudo aquilo que o Senhor está colocando em nossa mente. Vamos lá. Vamos ler Isaías 54, que a irmã compartilhou na Lúcia Carneiro. Canta alegremente. Ó, o pastor João falou para nós se alegrar. Ó, já confirmou. Ó estéreo, né? Estéreo, que não desce a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria tudo que não tivestes dores de parto. Porque são mais os filhos da solitária do que os filhos da casada. Amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fica bem as tuas estacas. É exatamente o que Deus falou, para nós render o nosso coração e deixar ele trabalhar, né? Porque transbordará para a direita e para a esquerda. Tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, irmãos, já existem cidades assoladas no mundo, né? E ainda vão ter outras, até a volta de Jesus. Mas o Senhor vai restaurar a terra, certo? E vai repartir os despojos dessa terra com os seus filhos. E é por isso que ele está falando que você vai habitar nos lugares assolados e vai ser restaurador, reconstruir, vai fazer o reino de Deus se manifestar no milênio. Não temas porque não serás envergonhada, né, que é a noiva, e não te envergonhes porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade. O que eu falei? Dos erros do passado, das coisas quando a gente começou na caminhada, né? Não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, né? Porque o teu Senhor, o teu Criador é o teu marido, né? O Senhor dos Exércitos. O seu nome é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Então, essa palavra, ela mistura a igreja e o povo judeu, né, que ainda vai despertar. Ela está misturando as duas palavras aqui. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Irmãos, embora o Senhor esteja irado com o mundo, esteja trazendo essas pragas, as coisas que estão acontecendo, conosco, a misericórdia está ampla. Basta você confessar os seus pecados, pedir perdão, se render ao amor de Deus, pronto, né? Faça essa manutenção espiritual da sua vida para você não ficar de olho nas tristezas que estão na terra. Foque no Senhor Jesus, né?
Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque agora preste atenção o que vai acontecer na terra. Tá? Os montes se retirarão, os outeiros serão abalados. Porém, na minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor. Então, tudo aqui na terra, tudo que tiver de ser abalado, vai ser abalado. E a terra vai mudar a sua configuração. Tá? A terra vai mudar a sua configuração, as montanhas e tal. Isso vale o espiritual e vale o material. O espiritual, o que são os outeiros? Homens arrogantes, né, que se acham como montanhas na terra, né? E eles vão ser abatidos. E os vários serão elevados. Os humildes serão elevados e os grandes serão abatidos. Isso no espírito e na matéria. Você vai ver isso acontecer, tá bom? Através dos terremotos, furacões e tudo isso aí. Tu, oprimida, arrojada com tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubi e as tuas portas de carbúnculo, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida, né, aquilo que eu falei no começo, a justiça de Deus, não a nossa. Nossa não serve para nada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Então, quando alguém agora, que está agora se levantando contra a igreja na terra, contra a noiva, antes do arrebatamento e depois, né? Não é por Deus isso, tá bom? Não é pelo Senhor, tá? Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas, e o fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti, olha lá a promessa de Deus, tá? Tá marcadinho de vermelho aqui para mim. Não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então, irmãos, porque essa justiça, para nós andarmos na justiça de Deus, o que nós temos que fazer, além da rendição? É o descanso. Às vezes, no dia a dia, você comete uma falha. Ou você faz uma coisa carnal. Aí você já sente aquela tristeza, fala, oh, Senhor, me perdoa. Só que você não fica se massacrando, né? Você já confessou, já orou, já pediu perdão e vai para frente. Por quê? Se você ficar se massacrando, você está abrindo uma brecha para o inimigo te acusar mais e te trazer tristeza. E isso, irmãos, você aprende na prática, porque às vezes você repete aquele erro de se automassacrar, de se automassacrar. Então, quando você vê que uma mancha foi jogada no seu coração através de uma palavra, né, de uma tristeza, de alguém que se rebelou contra você, de alguma palavra que saiu da sua boca, ou de alguma coisa, de atitude carnal que você tomou, já coloca na presença de Deus aquilo lá e não busque se justificar. Deixe o sangue de Jesus para eu confio no sangue do Senhor que me purifica. E aí o teu espírito vai se elevando. Por quê? Porque o pecado, ele vai matar só essa carne, tá? Porque ele já foi lançado na carne. Quando você comete, e aí o Senhor fala que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele momento foi uma fraqueza, mas você vai para a presença de Deus, aquilo se torna em poder. E quando volta em poder, Deus é abundante. Ele te dá mais do que você tinha antes, para você não voltar atrás, para você ir para frente. Então, todas as nossas fraquezas, as culpas e os medos, traga na presença de Deus. Seus pecados, traga, conte para Ele tudo, conte, né? Como uma pessoa, quando vai no médico, ela não tem que contar onde está doendo, onde tem a ferida, onde tem que mostrar, levantar a roupa e mostrar e tudo para o médico curar. Essa é a atitude que nós temos com Deus. E o andar no Espírito, ele vai brotar quando você deixa
o sangue de Jesus te justificar, quando você não busca se justificar. O que é justificar? É se livrar da culpa, é se livrar por você mesmo, é querer ser melhor, é querer ser uma coisa que você não é. Então você errou, você pecou, você reconhece e deixa o sangue e vai para frente. Não olha para trás. Não olhe para trás. Não fique vendo, eu sou isso, eu sou coitadinho, eu sou miserável, eu sou inútil. Não, não faça isso. Isso não vem de Deus, não. Tá? Não vem de Deus. Porque o Senhor nos ama, nos ama, nos ama. Então, o amor de Deus, ele nos busca, ele nos atrai, ele nos quer, ele nos resgata, ele nos convoca, certo? E é isso que nós precisamos sentir. Porque o muito se justificar, ele endurece o coração. Depois você se acha muito bom, você se acha muito correto e não sente mais o amor de Deus, porque é você se justificando. Você olhando para você mesmo e se achando o tal. Então, você cria o espelho de você mesmo. E nós não temos que ser o espelho de nós mesmos, nós temos que ser o espelho de Deus. Tem que olhar para Deus e no foco com Deus, ele te purifica, porque é ele que vai, ele está interessado em se espelhar em você, em contemplar você na visão dele, dentro do seu coração, ele olhar para o seu coração e ver o rosto dele ali. Amém? E aí, pastor João? Amém? Viu? Passou rápido? Foi rápido? Passou Pois rápido. é. Glória a Deus, né? Aqui a Eu não Ana, olhei aqui as perguntas, você viu se tinha alguma pergunta? Tinha muita gente compartilhando experiências espirituais, né? não, O só fogo tem, aqueceu o coração e as pessoas começaram a compartilhar aí nos é, comentários, né? a Ana agradeceu ao Senhor pela palavra do Senhor, a resposta do Senhor para ela. Amém, amém. Foi muita instrução hoje, né? Glória a Deus. Pastor Lucas, uma oração para Ah, os nossos irmãos ao redor do mundo, por favor? amém, amém. Vamos lá, então. Senhor Jesus, amado Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por nos revelar, por se revelar a nós. Obrigado, Pai, por enviar Jesus Cristo e por fazer com que o Espírito Santo tenha batido na porta do nosso coração para entrar. E nós aceitamos e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e estamos ligados contigo para sempre. Não queremos nunca mais sair de ti, nem retroceder. Tu és o nosso tesouro eterno. Tu vale mais do que qualquer coisa na nossa vida e do que a nossa própria vida, porque ainda que percamos a nossa vida, o Senhor a restitui, Senhor. Porque nós, na nossa própria natureza, não temos como restituir a nós mesmos caso nós pecamos ou caso nós morremos, mas o Senhor nos restitui pelo teu amor. Ó Deus, que essa palavra de instrução, essa palavra, Senhor, venha preencher os corações, abrir a mente, alertar os corações para o seu papel espiritual no teu reino, trazer, Senhor, a quebra das cadeias das correntes, posicionar os soldados, Senhor, posicionar os trabalhadores na tua seara, Senhor, e fazer grande obra e grande riqueza na terra, Senhor, trazendo os frutos, Senhor, para o teu reino, e que nós, em nossas lutas, em nossas dificuldades, possamos manter-nos de pé, suportarmos o momento da provação e da luta, sem murmuração, sem blasfêmia, sem qualquer reclamação, e possamos alcançar a vitória que o Senhor tem a cada passo, a cada dia. Amado Deus, dê a pastora Nilva, que está agora sofrendo a enfermidade, dê a força para ela suportar o que ela está passando, e o ânimo e a renovação do seu espírito, da sua alma. E tire as dores, Pai, e dê a condição dela chegar naquele porto desejado, do dia e a hora que o Senhor tem preparado para que ela seja liberta. Em nome de Jesus, oramos por todos, em todas as suas lutas e provações, para que sejam firmes e venham a ser libertados no tempo de Deus, porque aqui estamos e aqui esperamos pelo seu amor e a sua misericórdia, e tudo que está acontecendo em nossa vida coopera para o nosso bem, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. É muito lindo. Eu acho que eu pedi oração para todos os irmãos ao redor do mundo, amado. Amém. Quebrar a retaliação do inimigo. Amém. Vamos orar. Meu Senhor, estamos aqui unidos com o Senhor, como igreja. E, Pai, estamos aqui com grande amor pelo Senhor, grande expectativa do Teu poder, da Tua vontade, o Senhor vir abraçar todos nós. Amém. Oramos para todos os nossos irmãos ao redor desse mundo, Senhor. E quebramos por terra todo tipo de retaliação, todo tipo de ataque do inimigo que seja bloqueado e parado, intercedido
E que os irmãos, a todo mundo, possam ter uma noite gostosa e dormir bem, acordar bem, e que venham receber as tuas mensagens. Amém. Tuas mensagens, Senhor. Que um bloco, então, Pai, um bloco seja colocado no inimigo, que ele não possa mover contra os teus filhos. Hoje declaramos em nome de Jesus, nada vai passar nem no coração, nem na mente do inimigo contra os teus filhos. Declaramos seus inimigos, os seus filhos livres, Senhor, do ataque desse inferno, Pai, no nome de Jesus. E que teu amor, a tua paz, a tua alegria desça sobre todos os teus filhos ao redor do mundo. E que todos venham ver que o Senhor ama todos, Pai. Ama todos. Sempre amou, Pai. E sempre vai amar. Amém. Em nome de Jesus, abençoe, então, os seus filhos, as famílias deles, os amigos deles ao redor do mundo, Senhor. Muito obrigado por esse amor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Tenha uma boa noite. Glória a Deus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aqui vocês têm aqui, acabaram de ouvir aqui o pastor Lucas, muito linda a mensagem, né? As mensagens que o senhor está falando conosco.